Olá, gente, vamos lá? Vamos continuar a responder a prova de informática. Questão 3. Analisem a imagem, perceba que nós estamos no Word. Estou falando desta imagem aqui, tá bom? O que aqui ele tá nos pedindo? Na verdade, ele escreve o que ele quer que nós façamos, tá bom? O usuário deixa o cursor na célula que contém B. Então, nós temos aí na primeira linha a ABC, é só você enxergar que na do meio é a célula B, tá bom? Clica com o botão secundário é o botão direito, né, do mouse, sobre a célula que contém B, e escolhe a opção excluir células. Então, quando você analisa essa tabela que tem aqui, você percebe que na linha de cima há 3 células e nas demais há 2 células, porém as células abaixo são maiores, mas são 2, tá? Então eu seleciono a célula B e clico no botão excluir. Ele está nos perguntando o que vai acontecer. É só analisar o desenho. Você nem precisa ter conceito algum. Eu cliquei na B e excluir. Qual que é a alternativa correta? Deem uma olhadinha em todas estas figuras. Veja, olha. Perceba que não tem como você colocar a B de bola, porque a B de bola simplesmente foi apagado a letra. E ele, no enunciado, falou que excluiu a célula. Ele não falou que apagou a letra, tá bom? Não pode ser a B. A C, perceba que excluiu as 3 células. Ele não falou em nenhum momento que mexeu nem com a A e nem com a C, ele mexeu com a B. Então, não tem como excluir as células A e C. Impossível ser a C, a alternativa C. A D de dado, tirou a letra, né, a C, saiu da terceira célula, foi para a segunda, não dá para ser. E aí também não. Agora, dê uma olhadinha na alternativa A. A alternativa A, nós excluímos a célula B, a célula simplesmente sumiu, ficou A, C e embaixo totalmente igual, perfeito. É a nossa alternativa correta, tá bom? Questão 4. O aplicativo acessório, em sua configuração padrão no Windows, é uma questão de Windows, utilizado para desinstalar aplicativos instalados. Então, eu quero ir num painel, eu quero ir num local no meu computador que me dê a possibilidade de desinstalar um determinado aplicativo. Pode ser monitor de programas. Botão iniciar, meu computador é o painel de controle. Se eu tenho o poder de excluir um determinado programa do meu computador, é que eu tenho um determinado controle em relação a ele. Perceba que o próprio nome já diz. Esse painel de controle sempre vem perguntas referente a ele. E eu sugiro que, se você tem aí o computador, dá uma olhadinha, porque a VUNESP, este ano, eu vi algumas questões, ela printou a primeira tela do meu computador, né, do painel de controle, e ela pergunta em cada tópico o que tem exatamente ali. Eu cheguei a printar para vocês e vocês têm isso impresso, mas repito, somente os da turma do ano passado. Eu sei que nessa turma nós temos alguns colegas novos que não têm esse material. Repito, Jairo, se você tem esse material impresso e o pessoal te pedir, pode entregar, tá bom? Porque ainda que a gente volte a trabalhar com eles, com esses materiais, ali tem muita base que vai ajudar muito o pessoal e perceber que é uma coisa simples a se responder, tá bom? Que às vezes só de você saber o conceito você consegue responder. Questão 5. A questão 5 ela é bem legal porque tem a função máximo. O que nós temos que nos ater? O que é a função máximo
e a função mínimo? A função máximo é o número máximo de um determinado intervalo. A função mínimo é o número mínimo de um determinado intervalo. Como nós estamos com um vídeo, nos próximos vídeos, creio que no último vídeo, deixe-me ver. No último vídeo nós veremos a função menor. Eu não vou distinguir agora, porque é só você voltar e rever, tá bom? Na sala de aula eu coloco paralelo, como muitos de vocês já viram. Mas, pois bem, o que é a função máxima? É o número maior, é o número máximo daquele intervalo. O que é a função mínima? É o número menor, é o número mínimo daquele intervalo. Pois bem, tem uma tabela aí, certo? Em primeiro lugar, quando vem esse tipo de tabela, põe em ordem crescente. Põe em ordem crescente porque fica mais fácil para você visualizar, tá bom? Esse daqui, como ele cortou ele deu os intervalos pequenos dentro de todo esse intervalo dessa planilha que ele nos deu. Ele pediu pequenos espaços. Teoricamente não precisaria colocar em ordem, mas cria esse hábito. Porque quando você coloca em ordem crescente, fica mais fácil para você visualizar, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente vê essa função aqui, o que tem aqui, ó? Igual, ó, ele está perguntando seja digitada na C5. Você precisa se localizar. Você tem que entender que aqui, coluna A, coluna B, coluna C, linha 1, 2, 3, 4. E você tem que saber que ele está perguntando o resultado da C5. Ela nem aparece aqui pra gente, mas você tem que saber que ele está te perguntando o que vai estar aqui. O resultado que vai estar aqui. É essa resposta que você tem que achar nas alternativas, tá? Quando você vai lá, função igual máximo, veja, A1, 2 pontos, o que são os 2 pontos? Até. Então, A1 até B2. É isso que ele tá, é a primeira informação que ele está me perguntando. Dentro de uma função, o que significa os 2 pontos? Até, de um ponto até outro ponto. Dentro de uma função, o que significa o ponto e vírgula? Tem duas informações. Ele pode tanto trabalhar como e, ou seja, A1 e A4, ele quer, de repente ele pede a somatória de A1 e A4, como também, que é o caso dessa função, o ponto e vírgula pode trabalhar como separador, que é o que ele está fazendo aqui, é o que nós vimos no outro vídeo na função C. Lá na função C ele trabalha como separador. Aqui também ele trabalha como separador, mas terão funções que ele vai trabalhar com a função E, isto é, somatória de algo, tá bom? Então, ó, vamos lá. Primeiro, ele quer que eu analise, ele quer que eu veja qual é o número máximo de A1 até B2. Vamos lá? A1 é número 3, não é isso? A2 é número 4, B3, B1, né? B1 é um valor de número 3 e B2 é um valor de número 5. Nesse intervalo, porque de A1 até B2 é somente isso aqui, não é isso? Façam o teste aí no Excel que vocês vão enxergar que são só essas 4 células que o Excel vai acabar pegando. Qual que é o número maior? 5. Tá? Olha lá, ó. 3, 4, 3, 5. Qual é o número máximo? 5, ok? Então, você coloca ali o 5, ponto e vírgula, e analisa o próximo. Qual que é o próximo? B1 até C2. Vai fazer a mesma coisa. Quanto que vale B1? 3. Quanto que vale B2? 5. É até qual? É até o C2. Quanto que vale C1? 3. Quanto que vale C2? 6. Qual que é o número máximo? 6. Ok. E finalmente o C.
a terceira página, que aí vem ponto e vírgula, e tem o terceiro intervalo que ele está nos pedindo. C3 até C4, na verdade, é uma célula em cima da outra, né? Quando você vai na coluna C, linha 3, qual que é o valor? 6. Quando você vai na coluna C, linha 4, qual que é o valor? 2. Qual que é o número máximo? 6. Portanto, na primeira, o número máximo é 5, na segunda, o número máximo é 6, na terceira, o número máximo é 6. Qual que é a alternativa? C de casa, tá bom? Só isso. Esse daqui, percebe que a gente só usou, não, no último a gente usou essas duas aqui, mas percebe que a gente nem usou a tabela inteira. Esse daqui, ele não exigiu necessariamente que nós colocássemos em ordem crescente, mas a maioria é muito mais fácil nós fazermos isso, tá bom? Sempre coloque em ordem crescente. Então, a alternativa é a C de casa, tá? Questão 6. O que ele está pedindo? Considere o Word. Nesse aplicativo, na guia Página Inicial, grupo Parágrafo, existe um botão que possibilita mostrar no documento em edição marcas de parágrafo. Veja, sabe aquele sinalzinho do pi que a gente, quando a gente abre ali o Word, sempre está lá em cima e aparece? Para que serve aquilo? Para mostrar se eu tenho, por exemplo, mais de uma linha. Estou fazendo um parágrafo e outro e tem que ter apenas uma linha ali. De repente tem duas. Antes de eu imprimir, em vez de eu correr o risco de errar uma formatação por bobagem, eu aciono aquele botão que chama-se mostrar tudo. Ele tem o desenho dele é do pi, aquele da matemática lá, 3,14. É aquele formato, e lá no Word ele chama-se mostrar tudo. Aqui, o que ele está pedindo? Nesse aplicativo, na guia Página Inicial, grupo Parágrafo, existe um botão que possibilita mostrar no documento em edição marcas de parágrafo, bem como outros símbolos de formatação oculta. Para que serve isso? Exemplo, se a gente faz um trabalho acadêmico, um trabalho científico, ou um trabalho que a gente queira mostrar para diretores, quando tem aquelas análises de ISO nas empresas, enfim, tem uma formatação específica que é determinada pela ABNT. Se eu pego de um parágrafo para outro e tem mais de uma linha, o documento não é aceito. Se você entrega o seu TCC, seja da faculdade, seja da pós-graduação, você perde ponto por causa de uma margem, por causa de uma linha, por causa de um espaço. Entre uma palavra e outra, obrigatoriamente é um espaço. Só que às vezes nós estamos aqui digitando e por algum nós apertamos 2 vezes o botão espaço. Isso é natural, todos nós fazemos. Como é que eu vou corrigir isso para eu não perder um ponto desnecessário no meu trabalho? Eu vou acionar o botão mostrar tudo. Informações que podem ser úteis durante a edição de um documento. O nome desse botão ali que é o nome do botão. Mostrar tudo, alternativa D de dado, tá bom? Então, o que você pode fazer? Faz agora um documento lá no Word, coloca 3 parágrafos. De um parágrafo para o outro, deixa uma linha. Do parágrafo segundo para o terceiro, pula 2 linhas e aciona o botão mostrar tudo. Repito, é aquele botão que tem o símbolo do pi, daquele 3,14. Aí o que você faz? Você vai enxergar que aparecem vários, aí você consegue ver, nossa, eu errei aqui, nossa, tem mais de um espaço, você consegue corrigir seu trabalho, tá bom? Vou pausar, daqui a pouco eu faço um outro vídeo para não ficar tão extenso. Só um minuto.